TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. E olha, nesta edição teremos destaque a manifestação que está sendo realizada em frente ao Museu Imperial em Petrópolis. Moradores relatam novas movimentações de terra próximo ao túnel extravasor. Guarda Civil faz ação para orientar motoristas sobre estacionamento em áreas da Rua do Imperador. Secretário de Fazenda de Petrópolis explica a importância do preenchimento da Declan IPM para a economia do município. E o diálogo com o objetivo de destacar a criação da Comissão para Acompanhamento de Eventos em Petrópolis. Olá, boa tarde, eu sou Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 8 de maio. E olha, nós vamos começar a nossa edição falando sobre uma greve que está acontecendo hoje em frente ao Museu Imperial aqui no Centro Histórico de Petrópolis. A repórter do Correio Petropolitano, Leandra Lima, esteve lá na manifestação e gravou um vídeo falando sobre como é que está a situação. Vamos acompanhar. Na manhã desta quinta-feira, o Museu Imperial amanheceu de portas fechadas devido à paralisação dos servidores federais da cultura, filiados ao Ministério da Cultura. Os colaboradores pedem a implementação do plano de carreiras da cultura e melhoras na condição do trabalho. Olha, eu vou pedir para a produção colocar, por favor, na tela algumas imagens que foram feitas lá no local da manifestação e relembrar que essa manifestação também foi realizada no ano passado, inclusive estive lá na manifestação no ano passado e a gente pode até ver que o tamanho do movimento aumentou e as reivindicações para a categoria seguem sem ser cumpridas e por isso que esses servidores, esse pessoal que trabalha nos museus, não só aqui em Petrópolis, mas em todo o Brasil, tiraram o dia de hoje para fazer essa manifestação. Mas agora, trocando de assunto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro publicou um manifesto sobre os novos registros feitos por moradores no entorno das obras do túnel extravasor no bairro Quissamã, em Petrópolis. Segundo o documento que foi enviado à Justiça, movimentações de terra, fissuras e um possível comprometimento estrutural do solo foram registradas no dia 24 de abril. Mas, apesar disso, as obras de reparo já começaram a ser feitas na localidade pela Prefeitura de Petrópolis. A ação movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro foi registrada na 4ª Vara Civil de Petrópolis e teve início após relatos de moradores sobre problemas recorrentes de inundações e transbordamentos de esgoto, especialmente após o início das intervenções no túnel extravasor em Petrópolis. Quem vive na região afirma ainda que também foram registradas movimentações de terra, fissuras e um possível comprometimento estrutural do solo próximo a uma casa na rua Palatinto, no bairro Itamaraty. Tamara mora há 3 anos no imóvel que foi prejudicado. Eu ia começar a trabalhar com ele e reestruturar ele. Aí o pessoal que trabalha comigo veio aqui para poder fazer, né? E quando a gente começou a escavação, a gente descobriu, né, o pior, né? Que ali embaixo estava tudo oco, igual essa rua inteira ficou. Logo que percebeu os problemas na estrutura da casa, Tamara passou a ter medo da possibilidade de uma tragédia no local. Um perigo. Aí a gente, graças a Deus, né, o pessoal aqui da rua, né, eles têm uma associação, tem um pessoal que ele trabalha com isso, ele correu atrás juntamente comigo, fui na Defesa Civil correr atrás, eles vieram aqui o governo, né, o pessoal do governo, a Secretaria de Obras, e eles começaram a obra. Aqui foi o local da ocorrência da denúncia do Ministério Público. A primeira parte das obras já foi concluída pela Prefeitura de Petrópolis e o buraco, inclusive, já foi tampado. Tamara destaca também o que foi feito no local até o momento. Quebraram ali, começaram a fazer a concretagem e agora falta fazer a parte de dentro para finalizar. Aí depois a gente vai continuar o muro. A moradora, que é engenheira, explicou quais serão os próximos passos da obra e disse que espera que até em 15 dias as ações sejam concluídas. Ele falou que tem que esperar o tempo de cura do concreto, que é verdade, né? A gente precisa esperar pelo menos 7 dias. Acredito eu que semana que vem eles devam voltar para finalizar. Agora já foi feita a maioria das coisas, né? Já precisar no máximo quebrar ali o meio e acabar de fazer a concretagem. Se realmente a gente fizer do jeito, acabar, né? Porque o começo
já, graças a Deus, já foi realizado, eu fico mais tranquila, né? Só que é aquilo, não adianta só reparar a minha casa e ter outros problemas do lado, né? Hoje eu fiz a minha garagem, hoje eu sei que a minha garagem tá segura. E o restante do lado, como é que tá? Em nota, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas do Estado disse que ainda não foi notificada oficialmente sobre o assunto e informa que os eventos citados não têm nenhuma relação entre a obra de reforço estrutural realizada no túnel extravasor. E é importante destacar que as informações de que a obra teria sido realizada pela Prefeitura foram passadas pelos moradores da região para a nossa repórter Mariana Braga. Porém, até o fechamento desta edição, a Prefeitura de Petrópolis não confirmou essa informação. E a Guarda Civil Municipal fez ontem uma ação para orientação dos motoristas sobre o estacionamento na Rua do Imperador. A Guarda Civil Municipal realizou uma ação para orientar motoristas sobre o estacionamento em baías ao longo da Rua do Imperador, no Centro Histórico de Petrópolis. A ação aconteceu ontem, na quarta-feira, e teve como objetivo conscientizar sobre a forma correta de parar os veículos nessas áreas ao longo do dia, para não atrapalhar o trânsito na região. E além disso, de que há um limite de tempo de permanência nesses locais. Agentes da Guarda Civil, que fazem a orientação do trânsito no centro diariamente, percorrem toda a extensão da Rua do Imperador, em ambos os sentidos, e eles abordaram motoristas para orientação e, em caso de condução do condutor que não tenha sido localizado, foi colado um adesivo no veículo estacionado, que estava estacionado incorretamente, com uma advertência sobre a irregularidade. Essas baias são utilizadas entre as 9 da noite e as 11 horas da manhã para a carga e descarga de caminhões que atendem ao comércio da região. Fora desse horário, é permitido parar os veículos por até 15 minutos no local para o embarque e desembarque de pessoas, desde que o carro seja parado de forma paralela à calçada. Na prática, muitos motoristas estacionam em posições inadequadas, deixando parte do veículo na pista, atrapalhando o trânsito, principalmente no caso de veículos maiores, como ônibus e caminhões, e trazendo risco de acidentes. Em alguns casos, condutores deixam veículos nessas baias por horas, como se fossem áreas de estacionamento. Estacionar em desacordo com o estabelecido pelo Código Brasileiro de Trânsito é infração média, punida com 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16, e em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, é uma infração grave, resultando em 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23. Em ambos os casos, a previsão de remoção do veículo como medida administrativa. A ação, que foi realizada nesta quarta-feira, também contou com a abordagem de motociclistas que foram alertados sobre os locais corretos para a parada desses veículos e apontando que áreas específicas para o estacionamento gratuito na Rua do Imperador, e algumas baias permitem a parada em pontos específicos sinalizados. De acordo com a Guarda Civil, a intenção dessa ação foi conscientizar os motoristas, e em um segundo momento, caso os condutores que sejam os condutores serão notificados sobre a irregularidade e, posteriormente, quem cometer a infração novamente de trânsito pode ser até mesmo multado. E o secretário de Fazenda de Petrópolis, Fábio Júnior, veio ontem aqui no Correio Petropolitano Debate e explicou a importância do preenchimento da DECLAN IPM para o município, nessa entrevista que foi realizada ontem. Ele ainda destacou que os empresários precisam entregar o documento, que é essencial para o município, até o dia 20 de maio. O prazo para entregar a declaração anual para o cálculo do Índice de Participação dos Municípios, a DECLAN IPM, segue até o dia 20 de maio. O secretário de Fazenda de Petrópolis, Fábio Júnior, conversou com a TV Correio da Manhã e explicou o que é este documento. Ela é uma declaração da movimentação econômica dos municípios do estado do Rio de Janeiro. O secretário também destacou a importância do preenchimento do documento para o município. A DECLAN, ela é mais do que uma obrigação acessória, é muito mais do que uma obrigação acessória. Eu costumo dizer que a gente precisa humanizar a DECLAN. A DECLAN, ela influencia diretamente no quanto o município receberá de ICMS.
Fábio ainda destacou que 75% do índice de participação do município, IPM, é calculado com base nos dados enviados pelas empresas para a Secretaria de Estado de Fazenda, e que quanto maior o IPM, maior o retorno para a cidade por meio do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Imposto que, em 2025, representa cerca de 10% da receita do município de Petrópolis. É um assunto bem, digamos assim, complexo, ele é muito técnico, mas eu tô tomando a cautela de fazer uma abordagem um pouco mais humanizada. Fazendo a Declan de maneira correta, você contribui diretamente com o que o município receberá no ano posterior de ICMS. Os valores do ICMS têm participação direta na verba para a merenda escolar, nos remédios nos postos de saúde, no salário dos servidores, na manutenção das vias públicas e diversas outras políticas públicas no município. Ele ainda reforça que, tirando os microempreendedores individuais, os MEIs, praticamente todos os empreendedores precisam preencher este documento. Comércio, prestador de serviço, indústria, todos precisam fazer, porque ele trata da movimentação econômica. Então, quem tem movimentação econômica, quem paga, quem declara ou recolhe ICMS ou ISS, precisa preencher a Declan. O prazo para entrega da Declan IPM vai até o dia 20 de maio e o envio deve ser feito por meio do site da Secretaria de Estado de Fazenda. Quem tiver dúvidas sobre o assunto pode procurar diretamente a Secretaria de Fazenda de Petrópolis pelo site petropolis.rj.gov.br. E olha só, parques e espaços públicos de Petrópolis começam a receber lixeiras seletivas instaladas pela Prefeitura. 10 unidades já foram colocadas no Parque Cremeri, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattis, o Parque de Itaipava, e no CEU da Posse. E mais 2 estão sendo instaladas no Hospital Alcides Carneiro. As lixeiras seguem o padrão de cores da coleta seletiva, ou seja, azul para papel, vermelho para plástico, verde vidro, amarelo metal e cinza resíduos não recicláveis. A ampliação desse serviço fortalece a coleta seletiva e a educação ambiental aqui na cidade de Petrópolis. As lixeiras foram posicionadas em locais de grande circulação e são resistentes e de fácil identificação. E vamos agora para o Correio Político. E a Câmara Municipal aprovou, na sessão desta terça-feira, a criação de uma comissão especial para acompanhar os eventos permitidos, executados e apoiados pela Prefeitura de Petrópolis. O projeto tem o objetivo de garantir maior fiscalização por parte do Legislativo Municipal. De autoria do vereador Tiago Damasceno, o projeto de lei destaca que a necessidade de maior acompanhamento ficou evidente após a morte do menino João Vitor, de apenas 19 anos, que foi arremessado de um brinquedo do Parque Crazy Park, que funcionava em paralelo com a exposição de Petrópolis, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattis, em Itaipava. O projeto de lei aumenta a fiscalização sobre o funcionamento de parques de diversão. O vereador também apresentou um projeto de lei que segue em discussão na Câmara e amplia as exigências para a concessão de alvarás de licença e funcionamento para parques de diversão, carretas da alegria, circos e atrações similares em Petrópolis. Além da aprovação do Corpo de Bombeiros e da documentação que já é necessária, passa a ser obrigatória a apresentação de um laudo técnico assinado por profissional competente que atesta a segurança e a manutenção de todos os equipamentos e brinquedos. O projeto tramita em regime de urgência e deverá ser votado nas próximas sessões. Além disso, será vedada a concessão de alvará para as atrações ou segmentos que tenham sido responsáveis por acidentes fatais ou graves, conforme registrado em boletim de ocorrência ou processo judicial nos últimos 24 meses, a partir da solicitação de autorização para funcionamento. E olha, nós só estamos começando a falar sobre esse assunto aqui no debate. Hoje nós vamos receber o vereador Tiago Damasceno aqui no programa para falar mais sobre essa comissão. E esse foi o Correio Político de hoje. Com o encerramento desse Correio Político, a gente também está encerrando o nosso primeiro bloco. Mas fique por aqui porque logo logo o Correio Petropolitano Debate está de volta depois de um rápido intervalo.
Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e antes da nossa previsão do tempo, vamos acompanhar um vídeo da meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que explica as tendências climáticas para o mês de maio. Vamos acompanhar. Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, mês de maio é o primeiro mês da estação seca na região sudeste como um todo. Então a perspectiva, não só para a região serrana, mas para toda a região sudeste, é de chuvas cada vez mais escassas. Nessa porção mais leste, mais próxima ao litoral, as chuvas normalmente elas são associadas ao avanço de sistemas frontais. Mas devido ao transporte de umidade de origem oceânica, que nessa época do ano ele é potencializado, né, pela circulação mais intensa que nós temos do oceano em direção ao continente, não se descarta aí também chuviscos ou chuva fraca associada a esse transporte de umidade. Uma outra característica de maio é a formação de nevoeiros ou névoa úmida ao amanhecer devido à combinação entre disponibilidade de umidade e temperaturas mais amenas, que é característico dessa época do ano. Também as massas de ar frio começam a chegar na região sudeste com intensidade mais forte, moderada a forte,
podendo provocar declínio acentuado de temperatura de um dia para o outro e persistência de temperaturas mais amenas por dias consecutivos, né? Então, nós estamos no auge do outono, caminhando já em direção ao inverno. Então, a partir de agora, a característica, né, o que vigora na região sudeste como um todo, inclusive na região serrana do Rio, essa grande variação das temperaturas ao longo do dia, esse friozinho pela manhã, temperaturas mais agradáveis, mas não tão elevadas à tarde, chuviscos, devido ao transporte de umidade de origem oceânica, formação de nevoeiro ao amanhecer e no avanço de uma massa de ar frio com intensidade moderada a forte, esse declínio abrupto das temperaturas. Chuva só no avanço de frente fria, afinal, aliás, nesse final de semana, a perspectiva é que uma frente avance pelo litoral da região sudeste, podendo aí aumentar a nebulosidade e trazer chuvisco ou chuva fraca para a região já logo nesse primeiro, né, ou segundo final de semana de maio. Agora que a gente já sabe como é que tem a tendência para todo mês, a gente, é claro, quer saber como é que fica o tempo para sexta-feira. Então agora vamos à nossa previsão do tempo. Gente, já é quinta-feira e é claro que a gente quer saber como é que é a previsão do tempo, a segunda mais aguardada da semana, né? Claro que a gente quer saber a do fim de semana, é a mais aguardada de todas, mas é claro que a gente quer saber também como é que fica o tempo no nosso sextou. Portanto, a gente já está aqui ao vivo com a repórter Mariana Braga, que vai falar para a gente as tendências climáticas aqui para a cidade da nossa região de cobertura. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Como é que fica o tempo nesta sexta-feira? Boa tarde, Hugo. Boa tarde também para você que nos assiste. Começamos a nossa previsão para o sextou com Nova Friburgo, onde as temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus. E o dia deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite com poucas nuvens. Em Teresópolis, essa tendência se mantém, dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite com poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus Celsius. Em Petrópolis, as temperaturas devem ser as mesmas que a cidade da Imperatriz, variando entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. O dia deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite com poucas nuvens. Saindo agora da região serrana e indo para o centro-sul, o dia vai ter temperaturas variando entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus, e o dia vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite vai ter poucas nuvens. Em Três Rios, a tendência para o dia é a mesma, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, e à noite deve ter poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 30 graus Celsius, ou seja, um sextou sem chuvas e com temperaturas amenas na região serrana e um calorzinho na região centro-sul. Exatamente, Mariana, a gente pode ver que em Paraíba do Sul e Três Rios são esperadas temperaturas máximas bem altas, né? 28 e 30 graus, comparado com a semana passada, é bastante calor. Mariana, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para o sextou nas cidades da nossa região de cobertura. E a indústria brasileira cresceu 1,2% na passagem de fevereiro para março. O resultado rompe um período de 5 meses seguidos em que o setor acumulava perdas ou variação positiva muito perto de zero, o que é considerado estabilidade. É também a maior expansão desde junho de 2024, quando o crescimento ficou em 4,3%. Considerando apenas os meses de março, esse é o maior resultado desde 2018, quando cresceu 1,4%. O dado faz parte da pesquisa industrial mensal, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação a março do ano passado, houve avanço de 3,1%. Nesse tipo de comparação, é a 10ª alta positiva seguida. Em 12 meses, a indústria acumula 3,1%. Com esses resultados, a indústria se encontra 2,8% acima do nível pré-pandemia e 14,4% abaixo do ponto mais alto da série histórica, registrado em maio de 2011.
A pesquisa ainda atesta que só nos 3 últimos meses de 2024, o recuo acumulado tinha ficado em 1%. A média móvel trimestral, indicador que permite visualizar a tendência de comportamento do setor sem interferências pontuais, ficou positiva em 0,4%. A média móvel trimestral apurada em março foi o primeiro resultado positivo desde outubro. A produção de café no Brasil deverá crescer 2,7% na safra 2025, isso na comparação com o volume registrado no ano anterior. Com isso, a expectativa é de uma colheita de 55 milhões de sacas. A estimativa faz comparação com a produção de 2024. Caso as previsões sejam confirmadas, será o maior já registrado no comparativo dos 2 anos, superando em 1,1% a colheita registrada em 2023, conforme o segundo levantamento da safra de café 2025, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento. Em termos de área total destinada a esta produção, o aumento é estimado é de 0,8%, chegando a 2 milhões de hectares. De acordo com a companhia, o resultado estimado na safra total se deve principalmente à recuperação de 28,3% nas produtividades médias das lavouras do café Conilon. A expectativa para esta espécie é de um total de 18 milhões de sacas, o que representa recorde da série histórica da Conab. Já a expectativa de produção para o café arábica, espécie mais afetada nos últimos 2 anos, é redução de 6,6% na colheita, com previsão de uma safra em torno de 37 milhões de sacas. E o governo do estado embargou uma construção irregular dentro da área de proteção ambiental Gericino Medanha, em Campo Grande, na última terça-feira. O responsável foi encaminhado para a delegacia e vai ser aberta uma investigação sobre o caso. No local, os agentes da Secretaria de Estado do Ambiente e do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, identificaram a remoção de uma área de 5.000 metros quadrados, além do desvio de uma nascente rara, para a construção de uma estrutura que retém água para lazer, com 1.000 metros quadrados. O terreno, de cerca de 10.000 metros quadrados, também integra a zona de amortecimento do Parque Estadual do Mendanha e não tinha licença ambiental para as intervenções realizadas. Segundo o chefe de proteção ambiental das unidades de preservação do INEA, Andrei Veiga, a área seria utilizada como local de lazer sem nenhum tipo de licença. Além disso, o oficial também reforçou que a construção suprimiu totalmente a nascente, o que representa grande risco para a área de preservação. O responsável pelo terreno foi encaminhado para a delegacia e investigações sobre o caso foram abertas. Segundo as autoridades, o açude foi construído sobre uma nascente com características e vegetações raras da região, que teve as margens suprimidas. Segundo a Lei Federal 9.605 de 1998, promover construção em solo não edificável ou em seu entorno constitui crime ambiental, com a pena podendo variar entre detenção e multa. O secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, destacou que o dano é incalculável e que as autoridades vão agir com rigor para responsabilizar os envolvidos. E o governo do estado entregou 214 novas viaturas semi-blindadas para a Polícia Militar na terça-feira. O reforço da frota marca o início da distribuição de 758 veículos que vão ser incorporados ao patrulhamento até o fim do semestre. O novo lote é composto por 103 SUVs Renault Duster e 111 picapes Fiat Titano. No total, a nova frota vai contar com 414 Duster, 220 Titano e 127 sedãs Toyota Corolla. Desde 2022, o estado já adquiriu 1.714 viaturas. Durante a cerimônia realizada nos Arcos da Lapa, o governador Cláudio Castro reforçou os investimentos na segurança pública, principalmente no segurança presente. Com essas viaturas que entregamos hoje, só na minha gestão foram mais de 1.700 viaturas entregues. O Segurança Presente, programa modelo do Brasil, eram 21 bases, são 50 bases hoje. Ainda em 2025 estão previstas a chegada de mais 470 motocicletas, 1.000 fuzis e um helicóptero blindado. Além disso, a corporação também segue em expansão, com a incorporação de mais de 2.000 policiais entre 2021 e 2024. Neste ano, 100 oficiais e até 4.000 soldados ainda serão formados. 2.000 deles ainda vão ser convocados. Foram entregues também mais de 3.000 capacetes e 22.000 coletes balísticos, que para o governador são peças fundamentais para o trabalho dos agentes de segurança.
Cada policial tem o seu próprio capacete, tem o seu próprio colete, o seu próprio armamento. Isso é dignidade para o policial. O governo do estado investiu 170 milhões de reais em reformas de unidades da Polícia Militar e outros 160 milhões em estrutura tecnológica. Desde 2021, já foram destinados mais de 4 bilhões à segurança pública. O mês de março de 2025 teve o menor índice de roubos de veículos no estado desde 1991, com queda de 38% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Também houve queda nos roubos de carga e em homicídios dolosos. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, nos 3 primeiros meses do ano, mais de 11 mil pessoas foram presas em flagrante, 5.041 veículos foram recuperados e 1.491 armas foram apreendidas, 189 delas fuzis. E retornando em Petrópolis, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, abriu o cadastro para vacinação de pessoas acamadas contra a gripe influenza. O cadastro acontece até o dia 31 de maio. Podem se cadastrar para vacinação domiciliar pessoas com mais de 60 anos acamadas, com doenças crônicas, imunossuprimidos, com obesidade grave ou outra situação que comprometa a saúde e não permita o deslocamento até um ponto de vacinação. Para garantir a vacinação domiciliar, é preciso fazer um cadastro no site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br. O cadastramento acontece até o dia 31 de maio. A vacinação será agendada pela equipe de imunização e, em caso de dúvida, o familiar responsável pelo paciente pode entrar em contato pelo telefone 24 992 16 9493. E o governador Cláudio Castro sancionou neste dia 5 a lei que autoriza o Detran RJ a entregar documentos em domicílio e ampliou o serviço oferecendo a entrega gratuita. Com a assinatura realizada no Palácio Guanabara, a população fluminense vai poder optar em receber em casa a identidade civil, a carteira nacional de habilitação ou mesmo receber o certificado de registro de licenciamento de veículos. De autoria do deputado estadual Vinícius Cozzolino, o projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio em abril. O governo do estado, por intermédio do Detran RJ, está nos trâmites finais para a assinatura de uma parceria com os Correios, empresa que ficará responsável pelo transporte e entrega dos documentos. A instituição atende os critérios da Lei Geral de Proteção aos Dados, que garante o sigilo e segurança dos documentos. Segundo o governador Cláudio Castro, a ação do estado visa agilizar a vida da população, beneficiando especialmente idosos e pessoas com deficiência. O grande foco, o grande objetivo disso é essa jornada do cidadão. É o cidadão poder entender que o governo está ali para facilitar a vida dele, para ajudar a vida dele, que realmente a vida do governo seja uma vida de otimizar e dizer que eu espero que a gente ainda tenha mais ações como essa. Com a regulamentação da entrega a domicílio de documentos do Detran, passa a ser possível o envio de documentos como a Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir, permissão internacional para dirigir, registro geral e o funcional da SAEP, que são documentos emitidos pelo departamento, trazendo mais agilidade, modernidade e eficiência aos serviços prestados em favor da população fluminense. Olha, gente, o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui, que vamos receber o vereador Tiago Damasceno, que ele vai falar um pouco sobre a comissão da Câmara Legislativa de Petrópolis, sobre a comissão de fiscalização das empresas que são contratadas para os eventos aqui na cidade. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha.
Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o vereador Tiago Damasceno, que vai conversar um pouco com a gente. Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Boa tarde para todos os telespectadores da TVC. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com vocês. Então, só para quem ainda não conseguiu ver a nossa outra entrevista, pedir para você se apresentar, por favor. Eu sou o Tiago Damasceno, sou economista de formação, casado com a Silvia, pai do Matheus, e atualmente estou no meu 3º mandato como vereador da cidade de Petrópolis. Tiago, você veio aqui para a gente conversar sobre um tema urgente, algo que aconteceu aqui na cidade neste último final de semana, sobre uma comissão que foi criada para acompanhar os eventos aqui em Petrópolis. Você pode falar um pouco sobre o assunto? Posso. O que acontece, Hugo? A gente, desde o início do ano, a gente está vendo por parte da prefeitura uma vontade de poder estar fazendo vários eventos dentro do município. Eu acho que isso é positivo, na maior parte do tempo, mas tem muitos desses eventos também que a gente já vai percebendo que eles geram algumas contradições, geram alguns questionamentos. Então, a ideia dessa comissão é que a Câmara Municipal possa ter um fórum permanente para acompanhar como esses eventos estão sendo aprovados e apoiados pela Prefeitura. Não é ocupar o espaço da Prefeitura, nem aumentar a burocracia no processo, mas é fazer o trabalho que já é o trabalho do vereador e o trabalho da Câmara, de fiscalizar e acompanhar os atos da Prefeitura Municipal. E aí entender quais são os critérios de escolha desses eventos que estão sendo apoiados ou executados pela Prefeitura, quais são as contrapartidas que os eventos estão dando para a cidade, e também acompanhar toda a parte de documentação, se a fiscalização está sendo feita de maneira correta pela Prefeitura e por aí em diante.
É importante destacar que realmente Petrópolis é uma cidade turística, então esses eventos têm uma participação importante aqui no município, chamando mais turistas, trazendo renda, que tem a parte direta para as coisas que estão no evento, e também todo o entorno que acaba recebendo mais dinheiro, acaba recebendo mais pessoas. Mas que realmente, se não for algo não nem dizer bem feito, mas algo que se for bem fiscalizado ou coisa do tipo, podem acontecer acidentes, inclusive o que gerou principalmente, que deu esse senso de urgência para a criação dessa Câmara, dessa comissão. Perfeito, Hugo. A gente, infelizmente, e aí agora tratando de um caso específico, a exposição que a gente teve no último final de semana, infelizmente a gente teve essa fatalidade, com a morte do João Vitor, e eu tenho falado muito isso, nada do que a gente fizer, infelizmente, vai trazer a vida do João Vitor de volta, mas cabe a nós também agora na cidade tentar aumentar o rigor com que a gente acompanha os processos, aumentar o acompanhamento nessas contratações que são feitas, para evitar que isso aconteça no futuro, e que não aconteça mais nenhum tipo de evento como esse que levou a vida de um jovem de 19 anos, que é algo trágico, Eu fico pensando na mãe, no pai desse jovem que sai para se divertir e simplesmente morre, Então, assim, quando a gente tem um evento na cidade, um parque de diversão, um circo, uma exposição, todo mundo tem que ter a garantia que vai lá só para encontrar diversão, lazer, entretenimento, Então, a ideia da criação dessa comissão e do projeto de lei que eu estou propondo também para aumentar o rigor na hora de fazer uma contratação de um parque de diversão ou de um circo, é exatamente para que a gente não tenha novas fatalidades como o que aconteceu com o João Vitor, infelizmente. Realmente esse acidente foi terrível, aqui rodou a cidade inteira, não só a cidade, mas foi para o Brasil inteiro. Mas é importante destacar que, apesar de ser ali no espaço que estava sendo compartilhado com a exposição, que a Expo 2025 que estava sendo realizada ali no Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, não era parte da exposição. Eram duas concessões diferentes, mas é só uma questão burocrática para explicar, mas que realmente tem que ser feito um trabalho para que acidentes como esse nunca mais aconteçam aqui na cidade. É isso. Essa aqui é a ideia. Por isso que a gente propôs nessa semana a criação dessa comissão, que a ideia é que faça o acompanhamento permanente, e aí não só para os eventos em Itaipava, mas para todos os eventos da cidade, que a gente possa discutir. Porque, por exemplo, a própria exposição, eu particularmente sou a favor, a gente sabe que o jovem, a gente precisa também ter opções de lazer, de entretenimento, mas também teve muita gente em Itaipava que não foi ouvida dentro desse processo, e muita gente que reclamou do evento em si, Então, a ideia dessa comissão é que a gente possa estar acompanhando esse processo de perto. E a outra proposta que eu fiz essa semana é de um projeto de lei que aí aumenta o rigor diretamente no caso de uma concessão para parques de diversão, circos e atrações similares, exatamente para que a prefeitura, na hora de fazer a exigência da documentação, além de toda a documentação que já é estabelecida, que possa ter também uma anotação de responsabilidade técnica assinada por um engenheiro que garanta a segurança dos equipamentos, que essas informações estejam visíveis para todo mundo que adentra o evento, de modo que a gente possa aumentar o rigor e a fiscalização, de novo, para que quando a gente tem um parque de diversão, todo mundo saiba que vai lá para ter lazer, entretenimento, mas que não vai acontecer nenhum tipo de acidente fatal como que ocorreu. Exatamente, nenhum tipo de acidente de maneira alguma. É isso. É importante destacar também que essa questão da fiscalização é muito importante, porque logo depois que aconteceu o acidente, o Ministério Público esteve lá, a polícia também, fizeram uma perícia, e eles encontraram algumas irregularidades. São sim irregularidades que a própria empresa depois, eles não questionaram, mas eles explicaram, porém, querendo ou não, as irregularidades estavam lá. Então, com uma fiscalização maior, com esse trabalho da comissão e desse projeto de lei, realmente são coisas que poderiam ser evitadas, coisas que não deveriam acontecer.
Perfeito. Um dos casos, por exemplo, né, que a gente está prevendo através dessa lei, depois de tudo que ocorreu, quando começou a se investigar mais, descobriu-se, por exemplo, que essa mesma empresa tinha tentado montar o parque na cidade de Cabo Frio, e lá parece que tinha sido denunciado e o parque foi fechado e não foi possível eles funcionarem porque não estava garantindo a segurança para o usuário. Né? Com a aprovação dessa lei, a gente espera que situações como essa não voltem a ocorrer, porque se uma empresa já foi notificada em alguma outra cidade, ela não teria a possibilidade de se estabelecer em Petrópolis. Né? E aí, isso não é só uma questão de você aumentar o rigor, né, e pensar, lógico, é o principal, pensar na segurança das pessoas e dos usuários, mas é pensar na cidade como um todo. Né? Um evento como esse, como você bem falou, ele rodou a cidade toda, rodou o estado, né, e isso também é ruim para a gente, para a nossa imagem, para a imagem do nosso turismo. Então a gente tem que garantir que tudo que aconteça aqui na nossa cidade só traga coisas boas para a nossa cidade e para a nossa população. Que acaba que um evento que estava sendo muito positivo, estava trazendo turistas, estive lá na equipe da TV Correio da Manhã, eu estive lá presente na exposição, tinham pessoas de Niterói, pessoal de Três Rios veio para cá e infelizmente aconteceu um acidente que acaba que é algo que estava sendo muito positivo para a cidade. Perfeito. A gente tinha atrações de grandes nomes da música aqui, sim, mas acaba que fica na sombra, né? Porque realmente uma vida perdida é muito mais importante de qualquer show, qualquer evento. E realmente ficou uma situação muito complicada, que algo que seria ótimo acaba virando uma mancha. Verdade, é exatamente isso. E é essa ideia que a gente tem com essa aprovação. A comissão, né, nós já conseguimos aprovar na Câmara, estou aguardando ela ser publicada no Diário Oficial da Câmara para a gente poder iniciar o funcionamento dela, e esse projeto de lei que eu falei, eu pretendo levar hoje no plenário, já em regime de urgência, visto também tudo que ocorreu, para que a gente não possa perder tempo, né, e contando aí com o apoio dos outros vereadores e vereadoras para que a gente possa aprovar essa lei para a nossa cidade. Mas retornando na comissão, ela já foi aprovada e quando ela realmente começar a funcionar, como que isso vai acontecer? A prefeitura vai ter que procurar vocês ou ao contrário? Como é que funciona? Como é que funcionará, né? Então, essa comissão é uma comissão especial, né, que está prevista dentro do regimento interno da Câmara. É claro que o primeiro passo vai ser compor a comissão. Ela vai ter 5 membros, 5 vereadores ou vereadoras, né? E depois dela dela ser composta, né, a gente vai dar abertura, vai dar início à comissão. E é logicamente, né, que essa comissão, o principal trabalho dela é acompanhar e fiscalizar os atos da prefeitura. Então essa relação com a prefeitura vai ter que ser muito próxima, né? Então a gente pretende chamar a Secretaria de Turismo, né, a Secretaria de Meio Ambiente, que hoje é responsável, por exemplo, pelo Parque de Itaipava, mas todos que são responsáveis pelos atrativos da cidade, para a gente poder entender o catálogo de eventos que já tem previsto para a cidade esse ano, como que está acontecendo essa tramitação, esses contratos. Por exemplo, agora a gente vai ter a Bauerfest, né, que já está chegando aí no final de junho e início de julho. Né. Entender, por exemplo, essa comissão já vai ter um papel importante para entender se o processo licitatório já está sendo feito, quais são as precauções que a prefeitura está tomando para garantir que tenha segurança, para que tenha um posto de saúde avançado, ambulâncias lá dentro da festa, visto que é uma festa que movimenta muita gente, né? Então isso tudo a comissão vai estar acompanhando e vai estar fazendo. Até citando a questão da Bauerfest, realmente um trabalho dessa comissão seria muito importante, porque a gente já vê desde o governo anterior, da gestão anterior, muitos problemas envolvendo a licitação da Bauerfest, pagamento de músicos, a gente teve até matéria aqui na nossa TV. Então, realmente, um trabalho dessa comissão seria muito importante, até diria que essencial para o município, que tem essa parte dos eventos tão importante, faz parte não só da economia, mas também da tradição, um pouco da identidade de Petrópolis. A pessoa de fora pensa em Petrópolis, logo pensa na Bauerfest, dessa comunidade cervejeira. Então, essa comissão da Câmara traria um apoio maior, traria uma segurança maior para que esses eventos continuem sendo realizados da maneira correta na cidade. Perfeito, essa é a ideia, né? E muitas vezes esse trabalho da comissão, com outros vereadores e vereadoras, pensando junto e trabalhando de maneira antecipada,
a gente também consegue, às vezes, antecipar alguns erros, alguns problemas, né? E fazer com que o evento ele só traga ganho, né? Eu acho que é isso que todos nós queremos, né? Que esses eventos eles tragam sempre opção de lazer, entretenimento, movimentação da nossa economia, movimentação do nosso turismo, né? E que depois do evento todo mundo esteja orgulhoso que a cidade realizou um grande evento e que isso seja um chamariz para os próximos, né? Então, eu penso muito no trabalho dessa comissão, fazendo esse acompanhamento de perto e ajudando nesse processo. E é importante também o trabalho da comissão e uma parceria com a prefeitura para esse ponto, para fazer um trabalho junto, um trabalho unido, unindo o legislativo e o executivo da cidade, para que assim os eventos possam funcionar de uma maneira melhor, que eles consigam realmente performar da maneira que eles precisam aqui para a cidade, que a gente realmente precisa dessa parte aqui no município de Petrópolis. E esse trabalho conjunto pode fazer que os eventos sejam melhores e até mesmo as coisas funcionando bem, com essa, querendo ou não, essa ajuda da parte do legislativo, que assim possibilite que mais eventos aconteçam com a cidade sem ter nenhuma ocorrência, sem ter só com pontos positivos, com certeza vai chamar mais pessoas, vão também chamar mais eventos aqui para o nosso município. É isso, Hugo, perfeito. Eu falei isso inclusive na aprovação da comissão, né? A comissão não pretende, não vai em momento algum ocupar o espaço da prefeitura, né? A quem cabe a autorização dos eventos, a fazer todo tipo de contrato é a prefeitura municipal. E esse trabalho tem que ser em conjunto, né? É como você falou, claro, conservando a independência dos poderes, mas trabalhando em conjunto, em prol da cidade, para que a gente só tenha coisas positivas para a nossa população. É aquela coisa, eu falei de ajudar, que apesar de serem órgãos separados, né, o executivo, o legislativo, querendo ou não, no fim das contas, todo mundo só quer uma coisa, que é o bem da cidade, Perfeito. Quer que a cidade funcione da melhor maneira possível, quer que as coisas na cidade funcionem da melhor maneira possível, porque, óbvio, todo mundo só quer o bem aqui de Petrópolis, e isso falando de Petrópolis e de qualquer outro município. O legislativo e o executivo, apesar de serem separados, eles estão unidos nesse ponto. Vereador, realmente muito importante esse projeto. Você quer destacar mais algum ponto sobre tanto o projeto de lei quanto essa comissão? Não, eu só quero agradecer aqui mais uma vez, né, a TVC, esse espaço para a gente poder estar fazendo esse debate. A partir do momento que a gente for trabalhar essa comissão, a gente vai estar buscando dar bastante visibilidade e publicidade também, né? E aí todo mundo que tiver contribuições, né, fique à vontade para poder estar lá na Câmara Municipal, participar das reuniões, né, ir até o nosso gabinete, né? A Câmara Municipal é verdadeiramente a casa do povo, a casa da população, né? Então a gente quer fazer isso em conjunto, né? Então, a partir do momento que a gente começar a fazer esse trabalho, a gente vai estar dando toda essa publicidade, mas agradeço desde já esse espaço que é muito importante para a gente poder dar andamento e fazer com que o nosso trabalho seja bem feito. Sem dúvida nenhuma, esse serviço, esse trabalho do Legislativo muito importante, principalmente a gente vendo o episódio que aconteceu anteriormente. Sim. Mas que está sendo feito, esse trabalho está sendo feito agora para que isso nunca mais se repita e que a cidade, os eventos na cidade possam funcionar perfeitamente, porque, como eu já falei algumas vezes, eles são muito importantes, tanto para a nossa economia, tanto para a nossa identidade. Petrópolis é uma cidade turística, é a cidade imperial e, além da parte imperial, do nosso centro histórico, que já chama muita gente, a gente também tem as outras questões, como as exposições, a Bauerfest, que são muito importantes aqui para o nosso município. Perfeito. Vereador, muito obrigado por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Sempre um prazer te receber. Eu que te agradeço e agradeço mais uma vez a todos os telespectadores da TVC, especialmente você, Hugo. Muito obrigado. E a gente encerra agora a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência. TVC, a TV do Correio da Manhã.